Programa Voz do Trabalhador trazendo agora a Joana Malheiros com a dica semanal. Sempre tem uma informação muito boa aqui com a gente. Joana, boa tarde. Sobre o que nós vamos falar hoje? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham. Hoje nós iremos abordar, Paulo, o contrato de namoro. Contrato de namoro? Isto. Opa! Vamos lá, então. Justamente porque nós tivemos agora, dias atrás, a data do Dia dos Namorados, dia 12 de junho. Então, vamos utilizá-la para falar sobre contrato de namoro. E outra é com o olhar da nossa realidade do dia a dia que nós precisamos abordar alguns temas. E está urgindo essa necessidade. Porque os relacionamentos, eles são cada vez mais fluidos, instantâneos, vamos dizer. Há uma mudança muito grande na sociedade. E as pessoas se relacionam, terminam os relacionamentos, iniciam outros relacionamentos e assim segue. Por isso que nós temos que trazer essa questão. Nós já aqui mesmo no programa falamos sobre casamento, um novo olhar, a união estável e por que não falarmos do namoro, da nossa realidade, como é que estão os relacionamentos hoje? Será que as pessoas estão tendo essa reflexão sobre a maneira de como elas estão se relacionando? Qual o objetivo que elas querem num relacionamento? Que seja um relacionamento com o objetivo de construção de família ou que seja um relacionamento apenas de uma forma que não traga efeitos de uma união estável? Esta é a questão. Normalmente, a gente não leva para esse lado, né, Joana? Falando na linguagem do povo. Se namora e deu e tal, não temos noção dos vínculos jurídicos que podem envolver um relacionamento dessa forma, é isso? Exato. As pessoas, muitas vezes, elas não querem os efeitos de uma união estável. Elas não querem que, ao finalizar esse relacionamento, que um deles venha ter direitos sobre o patrimônio do outro, que um deles venha solicitar pensão alimentícia, direitos sucessórios, no caso do falecimento de um deles, ou mesmo direito real de habitação. Eles querem um relacionamento leve, tranquilo, sem essas implicações jurídicas, sem esses efeitos jurídicos. Por isso que temos que ter este olhar e fazer algum documento que venha trazer segurança jurídica para as pessoas, que venha atender esta finalidade, que não é a constituição de família, que não é... Um simples namoro, seria isso? É um namoro. Mas que envolve o compromisso judicial que tem, porque a idade não importa. Eu posso namorar com 60 anos, eu posso namorar com 16, 17, 20, 30, não existe idade, né? Exato. É mais ou menos nessa linha. Isto não tem aquela obrigatoriedade de vir a contrair um casamento, que nem antigamente as pessoas primeiro namoravam, noivavam, casavam. Hoje pode ser que só fique no relacionamento de um namoro, que elas só querem isso para a vida delas. Mas como fazer com que essa vontade permaneça no caso da finalização deste relacionamento? Finalização por vontade própria ou finalização involuntariamente pela morte dos namorados.
Por isso que nós temos que nos precaver. As pessoas precisam estar precavidas nesse sentido. Tem que fazer, então, um contrato de namoro, viu, gente? Aí, é isso mesmo. Exato. E é isso aí mesmo, Paulo. Um contrato de namoro. Onde que eu Mas posso olha aí, fazer esse contrato? É isso que lá no nós cartório. vamos falar para as pessoas. Eu posso fazer pela forma pública, eu posso fazer pela forma particular. Ambos terão validade desde que bem redigido, desde que tomadas as devidas precauções, que venha ser acompanhado por um advogado familiarista que possa também trazer uma orientação para que a vontade realmente das partes esteja expressa nesse documento. Então, é uma série de requisitos que precisam ser observados e depois de lavrado este instrumento pela forma pública, eu vou procurar um tabelionato de notas. Pela forma particular, um escritório pode ser utilizado para a lavratura deste instrumento. Se for pelo instrumento público, num tabelionato de notas, eu não preciso reconhecer firma. Agora, se ele for para o instrumento particular, eu vou procurar que as assinaturas das partes tenham reconhecimento de firma por autenticidade. E depois de lavrado este instrumento, estabelecido quais os pontos que devem conter, qual o objeto deste contrato de namoro, as partes vão ser o casal, que pode ser hétero ou homossexual. Isso é indiferente. O objeto, o que as pessoas querem naquele relacionamento? Uma troca de afetos, partilha de afetos, sem objetivo de constituição de família. Não querem constituir uma família. Isso precisa ficar muito bem esclarecido. Tem que ter um prazo. Iniciou-se quando esse relacionamento? E vamos findar ou vamos estabelecer um prazo até quando? Se a relação persistir como namoro e vencido esse prazo, eu posso renovar este contrato. Eu quero estabelecer alguma cláusula que traga alguma segurança para o casal, é o momento de se fazer essas cláusulas e estabelecer os regramentos. E depois de todo ele formulado, assinado, feito por instrumento público ou por instrumento particular, eu preciso levar a registro. Tornar público. Exato, eu preciso dar publicidade a este contrato, levando a registro. Mas qual o cartório que eu vou levar a registro? No cartório de registro de títulos e documentos, para fins de se tornar público e também, na eventualidade desse documento se perder, eu vou no cartório e tiro uma certidão. Então, eu preciso estabelecer o que eu e a minha namorada ou meu namorado... Seria o objeto do acordo. Isso, exato. E instrumentalizar e levar a registro. Isso acontece no cartório aqui? Olha, Paulo, as pessoas precisam ser informadas sobre estes instrumentos que existem, porque muitas desconhecem esta possibilidade. Então, não fazem. Ideia, não fazem ideia. Não, não tem noção que é possível fazer um contrato de namoro e é possível levar a registro para fins de garantir a vontade delas, que é de viver uma relação de namoro, com os efeitos desta relação, e não uma relação de união estável, e não uma relação de constituição de família. O objeto desse contrato é só o namoro. É o namoro, é a partilha de afetos, sem maiores implicações, sem os efeitos da união estável. Isso tem prazo de validade?
Ou pode ser... Eu posso estabelecer um prazo. Vencido bom. esse, eu posso renová-lo, fazer novamente esse contrato. Depois ele tem a ver algo com união estável ou a união estável é apenas uma evolução do namoro para um contrato de um compromisso um pouco maior, é isso? Ele é totalmente diferente da união estável. Opa. Eu não quero a união estável. Eu não Por isso quero eu vou fazer constituir um família. contrato de namoro. Por isso que eu vou fazer um contrato de namoro. Olha que interessante. Porque eu não quero. As pessoas chegam numa determinada idade, vamos dizer assim, casais divorciados, viúvos, que têm os seus descendentes, que têm os seus filhos, já têm netos, têm um patrimônio, têm uma vida já construída, consolidada. E aquilo que foi construído, eles não querem partilhar com a outra pessoa, não querem dividir com a outra pessoa com quem eles estão tendo um relacionamento, o namorado ou a namorada. E em caso de falecimento, que esses bens fiquem para os seus descendentes, para os seus filhos, para os seus netos, enfim, para a sua descendência, e não seja partilhado com a pessoa com quem está havendo uma relação de namoro. Isso é importante. Eu não quero os efeitos da união estável. Nós já estamos num estágio de vida que cada um tem a sua individualidade, as suas conquistas, os seus descendentes, a sua família, e nós queremos uma troca de afetos, partilha de afetos, sem essa implicação patrimonial. Então seria uma espécie de proteção a essas pessoas. Exato. Uma das vantagens do contrato de namoro, justamente, Paulo, é a proteção do patrimônio. Não haver partilha de bens, não haver comunicação de bens. Então, estou protegendo o meu patrimônio e ela protegendo o patrimônio dela. Ou cada um protege o seu patrimônio se forem duas pessoas homo, se não forem casais hétero. É simples, bem simples. Agora estou ficando perito, viu, com a Joana. É a informação aqui do programa Voz do Trabalhador. E findando esse relacionamento de forma voluntária ou involuntária, não haverão direitos sucessórios, direitos alimentícios ou direito real de habitação, porque a convivência, a relação existente entre o casal é de namoro e não de união estável, porque eu não quero os efeitos da união estável. O que mais que cabe como comentário dentro desse nosso assunto de hoje? Eu até estou achando um pouco estranho, mas eu não sabia que existia, né? Mas então agora, ó, a informação chegando. É que nós temos que trazer aqui, Paulo, no programa, esses assuntos que estão no dia a dia, que estão na sociedade, e é o que as pessoas estão vivendo. Porque hoje em dia não tem mais aquela situação de você namorar, noivar, casar. E nem significa hoje que você vai namorar e é já um pré-requisito ao casamento. Não, eu posso continuar vivendo de forma numa relação de namoro e continuar assim por determinado tempo e depois, se não deu certo, findou, mas numa relação de namoro, sem a preocupação de uma união estável, sem a preocupação de estabelecer algo mais sério. É nesse sentido que a gente está trabalhando essa temática hoje aqui no programa. Eu havia perguntado lá no início sobre a união estável, se acontece esse tipo de contrato. Vocês fizeram alguma vez algum contrato desse tipo aí, Joana? O cartório de registro civil não é o cartório que vai recepcionar esse tipo de instrumento. Qual é a participação do cartório? Seria o cartório de registro de títulos e documentos, que poderia
recepcionar os contratos de namoro para fins de registro. E a sua realização, a sua lavratura é num tabelionato de notas. Uma das formas, forma pública, tabelionato de notas, e depois levar a registro no cartório de registro de títulos e documentos, para fins de publicizar a relação. Tornar público, sempre. O papel é o que vale. Exato. E ficar bem esclarecido entre as partes e entre os demais que aquela relação não tem os efeitos de uma união estável. Isso que é o principal. Não tem os efeitos e não vai ter os efeitos de uma união estável. O objetivo não é constituição de família. Agora, tem outro detalhe bem interessante que nós também precisamos comentar. Se o casal fizer um contrato de namoro, mas viver uma relação de união estável, constituindo família, aí esse contrato de namoro não terá a validade, não vai atender objetivo, porque eu estou daí querendo mascarar uma situação para não dar direitos da união estável. Porque união estável vai trazer direitos a alimentos, a divisão de patrimônio, direitos sucessórios, direito real da habitação. E um contrato de namoro, uma relação de namoro... É só namoro. É só namoro, é só partilha de afeto, uma vida leve, tranquila, sem essas implicações jurídicas, sem esses efeitos patrimoniais, principalmente. Por isso que temos que ter certeza do que nós queremos. Se nós quisermos, ou melhor, se o casal quiser constituir família, dividir patrimônio e ter os demais efeitos da união estável, então aí tem que fazer uma escritura pública declaratória de união estável e não um instrumento público, uma escritura pública de namoro. São coisas diferentes, com efeitos diferentes. Por isso que as pessoas têm que ter certeza do que realmente elas estão querendo para o relacionamento delas. Mas, como nós estamos falando aqui, o contrato de namoro, ele está ganhando espaço, tanto que, estatisticamente, conforme dados fornecidos pelo Colégio Notarial do Brasil, essas escrituras de namoro aumentaram significativamente no ano de 2023 e também, comparando com o ano de 2022, houve um acréscimo de 35% na lavratura desse tipo de ato, no tabelionato de notas. Que bom, baita informação. Gente, nosso programa está chegando quase ao finalzinho, porque é tão interessante que a gente não vê o tempo passar, Joana. Para finalizar, o que você gostaria? Mas antes eu vou te cobrar. Nós vamos falar sobre esse assunto em outras vezes também. Vamos desenvolvendo. E isto é a nova forma de vermos a família. Isso é o que a gente chama de mudanças na família, né? No sistema familiar. Isso é o que nós estamos observando na sociedade. A evolução dos relacionamentos, a liquidez, a fluidez dos relacionamentos. Nem podemos dizer em questão de família, porque justamente é para não formar a família, para não constituir família, que as pessoas estão fazendo esse tipo de instrumento jurídico. Não com o objetivo de constituição de família, e sim com o objetivo de viver uma relação de namoro, um relacionamento. São as novas tendências da nossa sociedade. A rapidez, a instantaneidade, a incerteza,
as desconfianças, essa agitação, essa movimentação muito rápida das relações. Por isso que surgem outros instrumentos para proteger essas pessoas, para proteger a sociedade que está inserida nesse contexto. Dúvidas? Se tiverem dúvidas, que procurem o cartório, que nós estaremos à disposição. Sempre aqui, né, Paulo, nós estamos trazendo alguns assuntos da hora, alguns assuntos que estão vindo no balcão do Registro Civil, no tabelionato de notas, e a gente está trazendo, assim, esclarecimentos, informações para que as pessoas possam refletir, para que as pessoas possam fazer as suas escolhas com maior certeza, com maior segurança. Porque o que as pessoas almejam? Além de viver de forma tranquila, com paz, com equilíbrio e tranquilidade, elas querem ter segurança jurídica. Elas querem saber que se aquele relacionamento, aquela convivência não deu certo, que não vai ficar uma relação conflituosa, que não vão ficar as partes se degladiando, indo para o poder judiciário para disputar bens, patrimônio, direitos. Então, se terminou, terminou de uma forma tranquila e as pessoas são livres para dar continuidade nas suas vidas, nos seus relacionamentos. É vida que segue. Muito obrigado. Então, me resta agradecer mais uma aula que a gente está fazendo aqui com a Joana Malheiros, na dica do cartório deste programa do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Soledade Bonamasso, deste sábado. Uma boa semana, Joana. Eu que agradeço, Paulo, e desejo a todos os ouvintes e internautas uma excelente semana, com muita paz e muita tranquilidade.